Nós continuamos falando sobre futebol, só que agora de um futebol que transcende o campo e atravessa também fronteiras, literalmente. Acompanhem essas imagens. Para você que está no rádio, eu vou descrever o que está passando na nossa tela. É a torcida do Brasil em Bangladesh. É isso mesmo. Em Bangladesh, um país que fica no sul da Ásia, que veste verde e amarelo, que decora a cidade para acompanhar com muito amor à seleção brasileira, sobre esse fenômeno do nosso futebol, atravessando as fronteiras, cruzando continentes. A gente conversa agora com o embaixador brasileiro em Bangladesh, Paulo Ferres. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigada pela sua atenção com a gente. Estádio amarelo, não sei se é proposital por conta da vitória do Brasil, mas explica pra gente esse fenômeno. Nós já estamos acostumados a ver a Índia, os torcedores abraçando a seleção brasileira. E o que aconteceu por aí? Olha, bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes da Jovem Pan. A história do futebol brasileiro aqui no Bangladesh começa com a independência do país, porque o Brasil ganhou o tricampeonato em 1970, né, a Jules Rimet, e esse país ficou independente em 1971. E o inventor do Bangladesh, quer dizer, o condutor político da independência do país, o Sheikh Mujibur Rahman, ele adorava futebol e adorava o Brasil. E, sobretudo, ele adorava o Pelé. Então, ele fez uma tradução de uma biografia do Pelé para o Bangla, se eu não me engano, é uma biografia escrita por um irmão do Nelson Rodrigues. E esse livro se tornou leitura obrigatória nas escolas do país. Foi o primeiro contato que eles tiveram com o futebol brasileiro e com o Brasil, né? O país estava começando do zero, eles não tinham nada. E o Mujibur Rahman, ele achava que o Pelé poderia ser um ótimo exemplo para a juventude do Bangladesh, porque ele tinha uma origem muito humilde, superou inúmeros obstáculos e era uma figura internacional de grande envergadura, né? Ele era um atleta que pairava acima das desavenças do mundo. Você tinha problema racial na África do Sul, você tinha problema de direitos civis nos Estados Unidos, você tinha... E o Pelé, ele simplesmente estava acima de tudo isso. Era uma pessoa com quem os chefes de Estado tinham vontade de se encontrar. Então, ele achou que o Pelé era um bom exemplo para a juventude do país que estava nascendo. E assim começou essa paixão dos bangladeses pelo futebol brasileiro. É uma coisa que foi crescendo e foi passando de pai para filho, né? E hoje vocês têm aí as imagens, vocês devem estar vendo aí no Brasil, né, como é que eles celebram aqui a seleção. É como se eles tivessem nascido aí, né? E eu estava dizendo aqui que uma definição boa também, que eu acho que existe para o Brasil, que a relação deles com a seleção brasileira é profunda, né? E eu estava dando até uma entrevista, eu tive uma estação de TV daqui, e eu usei uma imagem que um comentarista americano, observando a torcida do Brasil lá em Miami, fez, que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, o Brasil, ele não é bem um país, o Brasil é um sentimento, né? E eu acho que isso traduz o que acontece por aqui. Eles sentem o Brasil de alguma forma muito vigorosa, muito profunda e muito bonita também. Embaixador, até pelo que o senhor falou, né, é um sentimento, né, quase algo cultural, uma conexão emocional que Bangladesh tem pela nossa seleção brasileira. A seleção brasileira sempre esteve presente na história do país asiático. Mas, pelo fato de Bangladesh nunca ter participado de uma Copa do Mundo, é que o país adotou a seleção brasileira, adotou a amarelinha para chamar de seu. Por isso a gente vê essas imagens, esse amor, essa paixão, esse fanatismo tão grande pela nossa seleção. Olha, eu acho que é exatamente isso que acontece, entendeu? O futebol é um esporte apaixonante, né? E eles não têm uma seleção deles aqui. E o Brasil, desde o tricampeonato, depois nós ganhamos de novo né, mais dois campeonatos, né? Ganhamos em 94 e depois em 2002. Quer dizer, então isso aí foi alimentando esse sentimento. Os ídolos foram mudando, né? O Pelé não jogava mais, mas aí veio o Romário, veio o Ronaldinho, veio o Ronaldo Gaúcho,
veio, né, mesmo da seleção de 70, de 82, você tinha Zico, Sócrates e companhia, isso tudo manteve essa paixão viva. E eles adotaram, é uma paixão, e é uma coisa profunda. Eu fico impressionado, porque quando o Brasil perde, na Copa passada eu presenciei, eu cheguei aqui junto com a última Copa do Mundo, e eu pude presenciar isso. As pessoas me paravam e me perguntavam assim: mas, embaixador, o que aconteceu? Por que nós caímos? Né? E eu achava engraçado o uso do pronome nós, né? Quer dizer, porque dava uma ideia de como é que isso é uma coisa entranhada neles, né? Eles sentem a seleção brasileira como um time que pertence a eles também. O que eu, de passagem, acho fantástico. Eu acho que é um fenômeno único no mundo. Existe aqui também, por exemplo, uma torcida da Argentina, mas eu costumo observar que é uma conexão diferente, porque o que liga os torcedores bangladeses à Argentina, no caso, são dois jogadores, o Maradona e o Messi. Então eu digo que eles torcem pelo Messi. Como o Messi não joga sozinho, eles torcem pela Argentina. Com o Brasil, a conexão é diferente, entendeu? Eles torcem pelo time brasileiro, entendeu? Eles vestem a camisa do país e não a camisa do Messi. Óbvio, tem os ídolos, tem o Neymar, tem etc., mas a conexão deles é com a seleção brasileira. É uma coisa muito impressionante. Eu tenho até umas imagens aqui que me mandaram ontem. Se vocês quiserem depois, eu compartilho com vocês aí. Vocês podem usar aí nas matérias que vocês forem fazer. Sem dúvidas. Uma semelhança dentro disso que o senhor trouxe no comparativo da Argentina com o Brasil é de que, por mais que hoje a torcida seja pela seleção brasileira, também é uma torcida que começou por meio de nomes, de ídolos que foram eleitos pelo povo de Bangladesh. E a seleção, aliás, a Copa do Mundo só acontece de 4 em 4 anos. Como é que fica esse ato, esse período? O país também consegue ter os próprios ídolos, pessoas que inspirem essa nação? Ou realmente eles olham para cá, para o Brasil, ao longo de todo o período, com ou sem Copa? Não, eu acho assim, não. Eu acho que o país aqui, eles respiram futebol muito pouco, né? Não é como aí no Brasil, por exemplo, você tem... quantos jogos faz um time hoje no Brasil? Se você considerar todos os campeonatos que há no país, né? O Brasileirão, a Copa do Brasil, os estaduais, a Libertadores da América. Eu acho que deve ser uma média de uns 70, 80 jogos por ano, né, que cada time brasileiro faz. Então, o brasileiro vive o futebol muito mais intensamente, é claro. Eles aqui, é como aquela coisa fica latente ao longo desse ato aí, entre um ciclo e o outro ciclo. E quando chega a Copa do Mundo, eles renascem, entendeu? É como uma coisa que vem lá do fundo e vem à tona. Entendeu? Eu tenho aqui, as manifestações aqui têm sido absolutamente impressionantes. Eu não vou lá, às vezes, muito pessoalmente, porque até me convidam e tal, mas eu acho, às vezes, problemático que a minha presença em lugares públicos ou outros lugares pode criar algum tipo de complicação para eles, porque tem que avisar a polícia que eu estou lá, entendeu? Então, eu falei, não, vamos esperar e ver, né? Até que o Brasil vai nessa Copa, tomara que vá muito longe. Aí eu vou ver o que eu vou fazer, alguma coisa eu vou fazer. Ô, embaixador, você citou também, né, uma série de jogadores que marcaram história na seleção brasileira, né? Por exemplo, Pelé, Zico, Sócrates, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Nazário, o próprio Romário. E nessa seleção, pelo que o senhor tem ouvido e visto aí, há uma certa paixão, admiração por um jogador específico, por exemplo, o Neymar, por Vinícius Júnior, por outros atletas dessa seleção, dessa geração? Olha, a ligação que existe, assim, é com o Neymar, né? Eu fui ver aqui uma brincadeira que houve aqui de futebol e tal. Eu fiquei para a multidão que estava do lado de fora, ele só gritava o nome do Neymar. Não, antes da Copa, não foi agora, não. Agora tem o Vinícius, né, que é uma estrela aí que tá se consolidando aí durante a Copa. Eu tenho a impressão que ao longo da Copa e depois da Copa, os nomes que estão jogando esse torneio, eles vão
adquirir uma dimensão igualmente grande no inconsciente dos bangladeses. Deixa eu só te contar uma história para você ter uma ideia da paixão aqui. Eu fiquei muito triste a semana passada porque, você imagina, numa Upazila é uma província, uma região do país aqui, durante o jogo do Brasil com a Escócia, se eu não me engano, ou foi com o Haiti, um dos dois, houve um garotinho de 8, 10 anos, que subiu numa árvore para hastear uma bandeira do Brasil, entendeu? Na copa da árvore, em cima da árvore. E nessa manobra ele esbarrou com a haste que ele estava carregando num fio de alta tensão e morreu na hora, foi eletrocutado. Então, o comentário que eu falei, gente, esse menininho aí, eu mandei até uma carta de condolências para a família dele, eu falei, esse garoto, ele morreu torcendo pelo Brasil. Entende? E isso vai te dando uma ideia da dimensão que o futebol assume aqui. Eu estava falando hoje com a minha secretária, que conhece, ela é daqui, né, conhece bem o país. Aí ela estava dizendo para mim o seguinte, falou assim, embaixador, se o Brasil cruzar com a Argentina na Copa do Mundo, o que deverá ocorrer, se ocorrer na semifinal, né? Ela falou assim, independentemente do resultado do jogo, muita gente vai morrer aqui. E não por maldade, entendeu? É simplesmente porque eles não conseguem se controlar, eles não se contêm, né? Mas, de novo, nos jogos do Brasil, você vê uma explosão. Cada gol que o Brasil marca, tem marcado esses dias, eu tenho visto aqui, que eu vejo pela televisão, mas acompanho. Cada gol que o Brasil marca, eles torcem como nós torcemos, entendeu? Não é aquela coisa contida. Os argentinos são um pouco mais quietos, mas no caso dos torcedores do Brasil, não. Eles correm para cima do palco, eles pulam, eles cantam, eles dançam, eles se abraçam. Quer dizer, é uma coisa bem brasileira mesmo, sabe? E eu acho isso um fenômeno fantástico, né? Eu não acho que tem uma coisa parecida em outro lugar do mundo, não. Sem dúvida, nos alegra muito. Você que está no rádio, depois passa no nosso canal no YouTube para acompanhar essas imagens da torcida brasileira em Bangladesh, que está realmente muito especial. E a gente conversou ao vivo aqui com o embaixador brasileiro no país, Paulo Ferres. Muito obrigada pela sua atenção com a nossa audiência, Paulo. E a torcida segue para o nosso fim de semana de seleção brasileira também. Segue sim. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. E boa sorte para nós, né? Vamos para frente. Bora para cima. Embaixador, obrigado e seguimos na torcida do Brasil juntamente com o Bangladesh. Agora às 7 horas da manhã, 46 minutos. Repita. 7h46.